Câmara, Campinas. Bom dia, vocês seguem conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Falamos nesse momento do plenarinho. Portanto, vocês vão acompanhar a 32ª audiência pública. Como responsável, o vereador Jorge Schneider, que já está aqui posicionado, portanto, para dar início a mais uma audiência pública. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Bom dia a todos e a todas. Pedindo as bênçãos divinas, declaro aberta a 32ª audiência pública. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do inciso 5º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, audiência pública a se realizar nessa data, 4 de setembro de 2023, segunda-feira, previsto para as 10 horas, mas estamos iniciando às 10 horas e 22 minutos. Na sala Silvia Pascoal, desse Poder Legislativo, localizada na Avenida Engenheiro Roberto Mange 66, Ponte Preta, para debater a seguinte proposição. Projeto de Lei Complementar, PLC, número 45/2023, processo 238.714, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso de solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Informa ainda que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3 do canal 4 da NET e no canal 9 do YouTube, do Vivo Fibra. Com retransmissão simultânea das fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarecemos ainda que a população poderá participar da audiência presencialmente e também através do link disponível na página inicial do site www.campinas.sp.leg.br. Essa publicação foi feita no dia 25 de agosto de 2023 e este vereador assinou a convocação. Eu quero desde já agradecer a presença dos vereadores Cecílio Santos, Paulo Gaspar, também do secretário Rogério Menezes, que é secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Cláudio Pires, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de Ângela Gueirão, diretora do secretário do Verde, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Humberto Torres, assessor do vereador Luiz Rossini, nosso presidente, de Karina Cury, membro do CMDU e urbanista, aqui representando o CMDU, juntamente com João Verde, que também é vice-presidente da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, AREA. Ivan Castrese, advogado, e também de Eduardo Santoro, chefe de gabinete do vereador Luiz Cirilo. Eu abro a palavra aos vereadores para que possam se pronunciar. Vereador Círio. Vereador Jorge Schneider, presidente dessa comissão, cumprimento Vossa Excelência, vereador Paulo Gaspar, secretário Rogério Menezes, doutora Ângela, Cláudio, professor João Verde, todas e todos aqui das assessorias presentes aqui, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, nosso abraço solidário. Penso, vereador Jorge Schneider, que esta é uma importante audiência, visto que necessita esclarecimentos à população, principalmente aqueles e aquelas que acompanham, né, o CONGEAPA, outros conselhos, como o Conselho do Meio Ambiente, o CONDEMA e a sociedade como um todo. A APA de Campinas é uma grande produtora de água para o nosso município e, portanto, né, os empreendimentos ali autorizados, sem dúvida, precisa e requer cuidados que a legislação tem que abarcar e, com certeza, esse é o espírito desta audiência. Quero cumprimentar mais uma vez a todos e desejar uma profícua reunião. Muito obrigado. Vereador Paulo Gaspar. Obrigado, presidente Schneider. Bom dia, colega Cecílio, secretário Rogério Menezes, todos aqui presentes, seja membros da sociedade civil representada aí também pelos arquitetos, Karina Cury, João Verde, entidades ligadas ao setor. E essa alteração da Lei 295, na verdade, ela vem fazer uma correção, né, de algo que se tornou inconcebível hoje, uma vez que você tem uma legislação presente até a aprovação da Lei 208 e outra posterior com a alteração da 295, porque você pode ter dois casos, um ao lado do outro, né, de construções, sendo que um obedece um parâmetro e outro parâmetro, devido a essa alteração. E eu vou deixar para entrar nos pormenores da lei aí,
para as autoridades aqui, colegas Karina e João Verde posteriormente, para explicar a questão técnica. Não vou entrar em muitas... não vou entrar no mérito da lei, mas é uma correção que se faz necessária e urgente para que a gente possa trazer justiça aí às construções aqui em Campinas. Muito obrigado. Nós faremos, a princípio, a palavra do nosso secretário Rogério Menezes e depois nós abriremos, sim, as entidades para que possam explicar, porque, inclusive, existe um documento que foi apensado ao processo, que eu gostaria que a doutora Karina explicasse, o nosso grande João Verde também fizesse para nós uma explicação, porque para nós é uma matéria que interessa muito, porque é o presente e o futuro do nosso município, mas também a parte econômica tem que estar acoplada para que nós possamos ter uma Campinas crescendo e respeitando o meio ambiente. Por favor, secretário. Muito bom dia a todos e a todas presentes que nos acompanham na transmissão. Cumprimentos iniciais ao vereador Schneider, agradecer pela oportunidade, colocar à disposição de qualquer debate nessa casa sobre esse tema e os demais. Cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, que no início dessa discussão esteve acompanhado de uma comitiva de arquitetos para poder trazer a questão à tona e pedir a correção, os ajustes necessários à legislação. Cumprimentar também ao vereador Cecílio, cumprimentar ao senhor secretário adjunto de Justiça, agradecer a sua presença, Dr. Cláudio Pires, aqui presente. Cumprimentar a todos os técnicos, na pessoa da doutora Ângela Guiral, que é a nossa diretora do Verde e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria do Verde, e cumprimentar a todos os senhores e senhoras presentes aqui, nas pessoas do arquiteto João Verde e da Karina, representantes da área e do Secov. Dizer que é um assunto bem pacificado, se trata do projeto de lei 45/2023, que altera a lei complementar 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispôs sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Por que eu digo que o assunto está bem debatido e pacificado? Porque, inclusive, nos termos da justificativa do encaminhamento, senhor prefeito Dário Saad, a essa Casa de Leis, mais especificamente ao presidente Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, para quem eu também deixo aqui meus cumprimentos, diz claramente que essa iniciativa visa simplesmente o aperfeiçoamento da lei de parcelamento de solo da APA de Campinas, visto que edificações em terrenos com desníveis acentuados, tanto em aclive quanto em declive, acabam por demandar um pavimento extra, além dos dois já tradicionais de um sobrado, para melhor eficiência na construção e, inclusive, diminuição de impacto ambiental em função de reduzir as intervenções no solo natural. Também é importante dizer que o coeficiente de aproveitamento será mantido, de modo que as áreas construídas não se ampliam, propiciando construções mais esbeltas e integradas à paisagem, o que é importante nos casos da APA de Campinas. Também que a matéria ela foi objeto apreciado pelo Conselho Gestor da APA de Campinas, CONGEAPA, que aprovou a matéria na reunião do Pleno de 31 de agosto de 2021. Mais especificamente, para quem quiser conferir, no minuto de 11h15 a 43h15 da reunião transmitida ao vivo, cujo link encontra-se disponível na página do Conselho, com a respectiva publicação no Diário Oficial do município subsequentemente. Por essas razões, o encaminhamento dessa importante proposição à alta deliberação da Câmara Municipal. Também gostaria, mencionando e agradecendo a todos que se envolveram nesse assunto, especialmente ao engenheiro Gustavo De Stefano, que se especializou nesse assunto e vem debatendo a lei de ocupação de solo na APA desde a discussão do plano de manejo. Então ele faz uma ilustração muito bacana aqui, que resume, sintetiza visualmente esse assunto. Acho que foi a isso que se referia, inclusive, o arquiteto João Verde, previamente a essa reunião. E o fato é que isso vem de uma demanda social, vem uma demanda técnica do conjunto dos arquitetos que estão com a mão na massa e estão sentindo a dificuldade que foi criada com essa não havendo essa consonância na legislação em relação a esse parâmetro. Então, diz respeito a edificações projetadas em terrenos com desnível acentuado, maior que 8%, que demandam
o terceiro, o pavimento, para aproveitamento da questão topográfica com menor impacto ambiental possível. Pelo exposto, presidente, preliminarmente, acredito que está bastante esclarecido a questão, né? E eu só aproveito para dizer aqui para vocês, a pedido do CONGEAPA, né, apenas uma colocação face às questões envolvendo a solicitação do CMDU, que propõe aí se aproveitar a oportunidade para alterar outro ponto, né? E entendendo todos os argumentos do CMDU e tal, não me cabe analisar, apenas do ponto de vista formal, que a gente tem a necessidade, estou buscando aqui o termo do ofício do CONGEAPA, né, assinado pelo seu presidente Pedro Rocha Lemos, de 25 de agosto de 2023, ofício 35 do CONGEAPA, 2023-2024, ao presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Carlos Rossini. Há uma solicitação expressa do CONGEAPA, eu sou apenas o gestor, né, da APA, como secretário do Verde, que fosse lido, né, nessa oportunidade. Então, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini, com nosso respeito e consideração, solicitamos que o PL 45, enviado pelo excelentíssimo prefeito Dário Saad, que recebeu uma sugestão de inclusão nos parágrafos do artigo 2º, que esta inclusão não recebeu ainda o parecer técnico da Secretaria do Verde desse Conselho Deliberativo. Na verdade, a gente prepara o parecer e manda para que eles aprovem. Seja encaminhado, então solicitamos por isso que ele seja encaminhado para esses órgãos, que é essa autoração proposta, para que, de forma participativa e de acordo com a legislação, em função da deliberação do Conselho ser necessária, também se manifeste, já que se trata da APA de Campinas, atenciosamente Pedro Rocha Lemos, presidente do CONGEAPA. Quero dizer que, apesar de ler aqui só por força de ofício a preposição, a solicitação do Conselho, da APA, a gente vê aí com bons olhos o trabalho do CMDU e dessa casa no sentido de aperfeiçoar a legislação em outros pontos que se façam necessários, apenas por uma questão mesmo de formalidade, até por conta da gente garantir a rigidez, garantir a segurança jurídica para a lei que decorrer desse processo legislativo. E à disposição, presidente Schneider. Eu agradeço, secretário. Eu pergunto ao senhor se a secretaria fará o envio ao CONGEAPA? Sim, imediatamente, já colocando na próxima pauta, se for o caso, até não sei se existe alguma extraordinária que pudesse também, na primeira oportunidade, na primeira reunião do CONGEAPA, esse tema estará em deliberação, para depois retornar aqui a tempo de que possa entrar na discussão legislativa. O senhor, a primeira reunião é ordinária, e o senhor tem uma previsão dessa reunião? Ordinária ou extraordinária, mas Sim. Quem convoca, as reuniões ordinárias são agendadas, a Ângela vai verificar ali, última sexta de cada mês. Elas são agendadas. Pode haver uma extraordinária, que pode entrar também na pauta na extraordinária. Assim a gente pode solicitar ao presidente, mas as extraordinárias dependem de convocação, no caso do Pedro Lemos, que é o presidente do CONGEAPA. Se o senhor pudesse provocar essa extraordinária, então, para que nós pudéssemos ter Eu essa... não convoco a extraordinária pelo regimento. O senhor pedir a ele... Ao presidente, se for possível, tratar o assunto numa região, e solicitar a ele extraordinária. Perfeito. Diante da palavra, agora abra a palavra o professor João Verde. Esse é... Por favor, o microfone. Eu não sei se tem possibilidade de fazer uma apresentação, que eu tinha passado uma apresentação elucidativa a respeito. Se quiser, possível, eu vou... Sim, pode vir. Tem um cabeamento nessa linguagem para você. Pode vir para cá, por favor. Em áudio ou essa imagem? Oi? Em áudio ou essa imagem? Não, só imagem. O áudio é por minha conta. João, senta aqui que eu vou te assistir. Talvez eu volto. Rogério, senta aqui. Eu acredito que tudo aquilo que for esclarecedor é muito bom para que nós passemos numa audiência. Bom dia a todos. Posso falar? Tá ligado? Bom dia a todos. Bom dia, vereador Schneider. Bom dia, vereador Cecílio, secretário, o vereador Paulo Gaspar. E essa apresentação aqui foi uma apresentação que nós fizemos uma reunião conjuntamente com a Secretaria do Verde, quando nós estivemos discutindo, não sei, pulou,
mostrando a questão, o problema que estava acontecendo com a legislação. Quando foi feita essa legislação 295, nós, do CMDU, a gente alertou a respeito disso. Nós fizemos várias reuniões com a equipe técnica da Secretaria do Verde e nós falamos desse problema. E não foi entendido, não foi compreendido, nossas considerações não foram levadas a cabo e a lei foi promulgada dessa maneira. E aí nós tivemos que passar esses anos todos para ver que nós tínhamos razão. E isso é o resultado, um terreno com um declive acentuado, a pessoa tem que construir no nível natural do terreno, que às vezes é lá embaixo, e a construção vai ficar enterrada em relação à rua. Ou então esse outro caso, que a pessoa tem que construir na base do terreno, então aí faz uma muralha de pilares, né, que a gente tecnicamente brinca com os alunos e chama isso de um pilaral, né, constrói um pilaral, isso é tudo um grande vazio embaixo, para poder fazer a casa no nível da rua. Para ter a entrada do terreno no nível da rua e ter um pavimento acima. Essa casa é enorme porque o terreno é muito grande, pode construir uma vez a área do terreno, então acontece isso. Um outro problema é esse aqui também, tá vendo? Enterrada a casa em relação à rua, totalmente enterrado. Ou assim, que a pessoa vai fazendo uma acomodação num terreno em aclive, e acomoda lá em cima no terreno, a casa fica lá atrás, no fundo do terreno, e aí tem uma grande diferença com relação à rua. Outra construção lateral aqui, né, a vista do lote vizinho também. Que aí a gente pode fazer o seguinte, se a gente fizer o pavimento térreo entrando no nível da rua, nós teríamos um pavimento inferior e poderíamos ter o pavimento superior, que a casa fica bem implantada com relação à rua. Esse é um outro caso também, implantado no nível natural do terreno, está lá no meio do terreno, vai o recuo frontal, eram 6 metros, agora são 5 metros, e a casa fica lá em cima e muralhas, né, um acesso difícil para as pessoas, inclusive até contrariando a lei de acessibilidade, a facilidade das pessoas terem acesso à construção. Outro caso da casa também, aí com um pavimento inferior, aí um porão, onde colocaram as caixas d'água, e o pavimento térreo está naquela cota na média do terreno, faz uma grande rampa para o acesso. E aqui o que a gente está pretendendo, né? Essa é uma construção mais antiga, um pavimento inferior embaixo, que no caso de um terreno em aclive pode ser usado como garagem, um pavimento térreo e um pavimento superior no nível dos quartos. Casas como essas, inclusive, o pavimento térreo ou até mesmo o pavimento superior, com a implantação da casa atrás, acaba ficando no nível natural do terreno, no fundo. O quintal, ele abre, às vezes, diretamente ou para esse pavimento térreo, onde tem salas, cozinha, etc. E há casos que abre para o pavimento superior. O pavimento superior dá acesso no nível natural do terreno. E o pavimento térreo, a construção de um quintal fica na parte lateral do terreno, no acompanhamento da lateral da casa. Outro caso também é uma dificuldade de acesso para as pessoas. Então, a declividade do terreno emana do arquiteto ter liberdade para poder projetar. Esse é um projeto, inclusive, que um muro de arrimo foi feito por um cliente, que depois contratou o vereador Paulo Gaspar, o arquiteto Paulo Gaspar, para tentar pôr uma construção aí nesse terreno. Porque ele fez os muros para fazer os arrimos, as contenções de terra, e não tinha casa. E foi pensar na casa depois. Tem pessoas que, infelizmente, trabalham dessa maneira. Olha a altura do muro. Os muros que foram feitos. E o terreno natural lá atrás, onde está? E aí o projeto que o arquiteto Paulo Gaspar fez para o terreno. Para poder ter equilíbrio. Olha o quintal lá no fundo, ó, onde está, o nível do quintal lá. Em relação à rua, está no terceiro pavimento. Acesso direto no nível natural do terreno. E isso é um tipo de uma construção que não se pode fazer em Campinas. Essa é uma casa premiada em São Paulo, no bairro do Morumbi, do arquiteto Marcos Acaiaba, e da casa do engenheiro Hélio Olga. É uma casa feita em estrutura de madeira, são 6 pilares de apoio embaixo e tem 3 pavimentos abaixo do nível da rua. É uma casa muito bem implantada no terreno, com muita insolação, muita ventilação, não tem praticamente nada de muros de arrimo, não tem nada praticamente de movimentação de terra, o que transforma essa casa numa casa extremamente sustentável. Além de ser uma construção pré-fabricada em madeira. Uma casa dessa a gente não pode construir em Campinas. Não nos é permitido. Aqui é permitido fazer um muro de arrimo de 8 metros de altura atrás, 10 metros de altura, encher de terra, um monte de caminhão transportando, tratores trabalhando, uma técnica nada sustentável para poder pôr a casa num nível térreo para poder ter o acesso da rua.
Então, a nossa ideia é o seguinte, é poder ter um pavimento inferior e a gente implantar lá no nível natural do terreno, ter o pavimento térreo no acesso da rua e o pavimento superior na frente. Eu quero lembrar que isso não é uma demanda só dos arquitetos, isso é uma demanda de toda a população, todas as pessoas que compram terrenos ou têm terrenos e pretendem construir nos terrenos aprovados na APA. Aqui outro caso de um terreno em aclive, de poder fazer um pavimento inferior embaixo, às vezes salas, abrigo, garagem, e pavimento térreo no nível natural do terreno e pavimento superior em cima, com a altura de 10 metros, que é permitido por lei. E o que estava sendo feito aqui é o seguinte, ou então fazer um muro, o que estava sendo permitido é isso, fazer um muro de arrimo enorme, uma movimentação de terra enorme, trazer de terra de algumas outras regiões da cidade, muita máquina trabalhando, muitos caminhões transportando terra, poluição, para poder pôr um pavimento assim a nível da rua e pôr um pavimento inferior. E é isso que estava acontecendo. No nível natural do terreno, um terreno muito íngreme, 3 pavimentos abaixo do nível da rua. É isso que está sendo permitido construir na APA, desde que essa lei foi aprovada. Então, fica assim, ou fazemos isso, uma grande movimentação de terra, muro de arrimo, construção caríssima, que às vezes o muro de arrimo sai mais caro do que a própria construção da casa, ou faça assim. Aí o cliente não quer. Aí o cliente fala que nós, arquitetos, aqui não estamos querendo fazer a casa igual a do vizinho dele, do terreno vizinho, da casa que já está pronta, que já está construída. Ou então isso, aquela que eu mostrei lá, o pilaral plantado para poder erguer a casa com relação ao nível da rua. É isso que está sendo permitido fazer na APA hoje em dia. Nem isso, né? Porque não pode o terceiro pavimento. Então, mas olha a altura que fica. Sim, não. Ou você fica com um monte de caixão perdido de terra. Não, você pode fazer às vezes o terceiro pavimento assim. Não pode fazer totalmente enterrado. E o que nós estamos querendo é que possa fazer efetivamente o terceiro pavimento. Ou fazer mais pavimentos até. Porque a área construída é a mesma. E o que acontece? Em vez de a gente construir assim, horizontalmente no terreno, nós vamos construir verticalmente, entre aspas. Vai ter menos ocupação, menos uso do terreno, menos movimentação de terra, mais área livre, mais área permeável, mais área de jardim. E, claro, nós estamos chamando de pavimentos inferiores, não são subsolos. Subsolos, no nosso entendimento, são pavimentos totalmente enterrados ou parcialmente enterrados. Esses pavimentos são pavimentos com iluminação natural, tem pelo menos 2 ou 3 faces com iluminação natural, ventilação natural. Então são pavimentos que podem ser usados inclusive para quartos, para dormitórios e locais de grande permanência, salas de grande permanência. Que é como aquela ideia do arquiteto Marcos Acaiaba na construção daquela casa em estrutura metálica em São Paulo. Isso é sustentável. Isso é sustentável. Ah, está fazendo um monte de pavimento para trás? Tá, mas é sustentável. Menos ocupação. Melhor aproveitamento do terreno. E vou estar construindo a mesma coisa. Não vai construir nada mais. Vamos trocar uma construção horizontal por uma construção um pouco verticalizada, mas vai sobrar muito mais terreno livre. Ou isso, né? Que também não está sendo permitido agora. E que as nossas fazendas são todas assim na APA. Todas têm um pavimento inferior. Todas embaixo ou eram um local para os animais, ou usado como depósito, ou até mesmo as primeiras construções na APA das fazendas, essa parte do pavimento inferior era utilizado como senzalas. Há milhões de anos constrói-se assim no mundo. Isso é o subsolo. Um pavimento totalmente enterrado. Por exemplo, a gente tem um terreno mais plano e a gente faz um subsolo desse. Esse é um pavimento que não é prático, não deve ser usado para ter dormitório, porque não tem iluminação e insolação natural. E é um pavimento para ser usado como depósito, como estacionamento, etc. Que também não é permitido na APA. Inclusive com algumas restrições na própria cidade inteira, com uma visão equivocada de que o subsolo está atrapalhando o lençol freático, e não atrapalha em nada o lençol freático. A gente pensa, um exemplo que eu dou do lençol freático, por exemplo, você está na praia, numa área de areia úmida, você enfia o pé dentro da areia, o pé afunda, fica molhado toda a volta do seu pé. Então há uma reconstituição do lençol freático no entorno, naquela área onde foi tirada a areia. É isso que acontece. A água passa por baixo, a água passa pelo lado, ela vai ficar todo no entorno, toda a imediação. Não vai prejudicar em nada. Vai chover, a água vai penetrar no solo e tudo o lençol freático vai... O problema é a construção ser feita de um subsolo com lençol freático. Se a construção não for bem feita, não for bem ancorada no solo, o subsolo o lençol freático pode expulsar a construção.
Isso acontece, por exemplo, com as piscinas. Construímos uma piscina, a piscina não pode ficar vazia. Se a piscina ficar vazia e chover e o terreno encharcar em volta, a piscina expulsa. A água expulsa a piscina para fora. Por isso que ela tem que ficar muito bem ancorada. Enquanto a piscina estiver cheia d'água, ela tem um equilíbrio com relação àquela água que está no entorno dela, no terreno. Então, são um monte de visões erradas, equivocadas. Aqui um outro exemplo, que a gente fez muitas construções em Campinas assim, que podia fazer um subsolo para garagem, depósito, etc. E aí os pavimentos em cima. Não estou defendendo isso, estou só dando exemplos, tá? É isso. Muito obrigado. Espero ter esclarecido. Eu agradeço a exposição e isso mostra que realmente nós precisamos dessas modificações e, como disse o secretário, é um assunto pacífico, ou seja, um assunto corrente entre as partes. Então, nós agradecemos. Agora, existe também um documento que foi anexado por parte do CMDU e eu gostaria que a doutora Carina viesse fazer a explicação do que seria esse documento. Bom dia a todos. Estou aqui como representante do CMDU. Para o presidente Ronaldo, mandou um grande abraço a todos da casa e pediu para avisar que ele fica muito feliz com toda a receptividade que vocês sempre nos dão. E lembrando que o CMDU, ele sempre é ouvido pelo Legislativo, né? Então, os projetos de lei vão para o CMDU e o CMDU tem o papel de fazer os pareceres e encaminhar para a Câmara. E é nesse momento que a gente estudou a fundo o projeto de lei. Então, a gente vê com muito bons olhos, né, todo o pleito da questão do pavimento inferior, que é importantíssimo para que dê resguardo e legalidade para todas as construções que estão sendo feitas na APA, para as habitações, né? E quando a gente analisou o projeto de lei, a gente observou que faltavam 3 parágrafos para serem incluídos com relação às atividades na zona rural. A APA, ela é muito importante para que tenha o desenvolvimento e a sustentabilidade não só nas áreas urbanas, mas também com as áreas rurais, né? E a gente percebeu que na área rural tinha uma inviabilidade de alguns tipos de atividades rurais, como, por exemplo, se você quer fazer um silo hoje na APA, você tem uma limitação de gabarito de altura. Então, você não pode, por exemplo, fazer um armazenamento de grãos, de silos, por causa dessa limitação. No caso, por exemplo, de atividade de viticultura, que a gente observa que já tem 2 propriedades, né, na área rural com esse tipo de exploração de uvas para a produção de vinhos. Hoje você não conseguiria construir uma vinícola na APA, porque você também tem uma limitação do gabarito de altura. Para você fazer uma produção de vinhos da forma mais rudimentar, sem a utilização de maquinários, da forma mais original, você precisa que ela seja feita por gravidade. E essa gravidade, ela exige uma altura. Então, você não consegue atingir essa altura pelas limitações da própria lei. Então, seria realmente uma inclusão de 3 parágrafos que a gente sugeriu, são coisas simples, para que tenha a questão da terraplenagem para atividades rurais, com mais liberdade para atividades rurais, para instalação de equipamentos de gabarito de altura livre para as atividades rurais. É sempre importante dizer que ligadas à agroindústria e não para habitação, não para criação de hotéis com gabarito de altura livre, nada disso. É sempre relacionado às atividades agroindustriais, tá? Então, é um pequeno adendo que é importantíssimo para a exploração da atividade econômica de forma sustentável e ambiental na APA, mas que pode transformar e dar mais sustentabilidade para essas atividades rurais que hoje já estão sendo algumas exploradas e as que não estão sendo exploradas é por realmente ter essa inviabilidade na legislação atual. Tá? Então seria também enterrada para poder armazenar os vinhos. Isso, aí seria o subsolo, no caso de subsolo, porque a umidade e o frio ele é importante para esse armazenamento dos barris. E hoje você não consegue fazer também na zona rural da APA. Teria mais algum outro que eu não lembro? O material que é da melhor condição térmica de manter a temperatura é a terra. A terra mantém a temperatura. Então, a cave necessita estar no subsolo, estar numa área enterrada, para estar com uma temperatura mais baixa. Desculpa. Eu estava falando no caso da cave, que precisa estar enterrada, para manter uma temperatura mais baixa, para poder ter armazenamento no caso dos vinhos, ou outras bebidas mesmo, mas a própria cerveja também é interessante, que seja instalada numa cave, que seria um subsolo de armazenamento de barris, de tonéis, porque o melhor material para contenção de calor e térmico é a terra. Tanto que as nossas construções de terra, as nossas
paióis que eram feitos na época colonial e na época do Império, que eram paredes de terra aí de 40, 50, 60 centímetros de espessura, a temperatura é extremamente agradável dentro desses ambientes, né? E muitos aqui na região estão sendo usados para armazenar queijos e produção de queijos, como é o caso da Fazenda Atalaia aqui em Amparo, etc. Então, há necessidade dessa visão, dessa permissão, por causa da necessidade da tecnologia. Há milhares de anos o homem produz vinhos e armazena o vinho desta maneira. E a gente aqui agora não vai permitir fazer isso. Temos que permitir isso. É importante Obrigado. também mencionar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo criou um plano do governo do Estado para estímulos de vinícolas dentro do Estado de São Paulo. E foi observado que na APA ela tem a característica de solo, temperatura adequada para esse tipo de produção. Então, por que a gente também não fomentar isso, um plano municipal de desenvolvimento à viticultura, a vinícolas, dentro da APA? Que eu acho que vai dentro do preceito do próprio plano de manejo, né? De fazer um desenvolvimento rural, sustentável, ambientalmente, que tenha ganhos ambientais para o próprio município e, ao mesmo tempo, fomente a economia, dê geração de empregos e desenvolva o ecoturismo, né? Enfim, são vários fatores que podem estar ajudando ao município esse pleito. Pelo que eu entendi, não trará aglomeração de pessoas, né? Simplesmente vai viabilizar aquilo que está ligado à área, que no caso você citou a viticultura e outras também. Sim, outros tipos de mas a produção altura agroindustrial. não se altera nada a nível habitacional, né? Não é a nível habitacional, nem no sentido de estar fazendo grandes construções. São construções ligadas à agroindústria e sem mexer com a permeabilidade do solo, todos os preceitos do plano de manejo serem seguidos da forma como estão. Porque uma das grandes preocupações, né, secretário, é evitar a população se aglomere nas APAs, né? Isso aí para nós é muito importante, Sim, né? Importantíssimo. Não é esse o objetivo dessa emenda. Como não existe ainda o parecer do CONGEAPA, já está anexado ao processo. Nós vamos aguardar, eu vou pedir ao presidente, inclusive, para não pautar enquanto não houver o parecer do CONGEAPA. Aí, tendo o parecer do CMDU, já instou, né? A gente pode também fazer uma apresentação via CMDU para o CONGEAPA, acho que é importante para ilustrar. Eu ia solicitar até que o CMDU fizesse contato e eu fizesse essa apresentação para que eles tivessem na prática aquilo que eles entendem e muito na teoria, né? Mas na prática, acho o que seria? E o professor Verde podemos apresentar isso para eles. Ótimo. Porque nós... Presidente, eu vou, pela ordem, Pois não. solicitar a extraordinária para ver se a gente agiliza esse processo. E aí, na extraordinária, eu já menciono que vocês vão fazer o contato aí para fazer a apresentação via CMDU. Tá, e tudo que a gente puder. A reunião do CONGEAPA, inclusive, ela é virtual. Né? Desde a pandemia que nós passamos a reunir virtualmente todos os conselhos ambientais com interface ambiental. Então fica muito fácil, é apenas o link aí para todos que quiserem acompanhar e argumentar na apresentação no CONGEAPA. Fico à disposição. Perfeito, inclusive poderia até fazer a apresentação, quem sabe, não sei se é possível, nessa extraordinária, né, secretário? Antes deles decidirem, eles ouvirem, né? Claro, acho importantíssimo. Inclusive, acabei de ver que também chegou a doutora Renata, ela também faz parte do CONGEAPA. Eu acho que seria importantíssimo, sim. Acho que é um assunto que não tem muita dificuldade para incluir e acho que vem em bom momento. Eu quero, inclusive, anunciar a presença da doutora Renata Franco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas. Muito bem-vinda. Eu acredito que nós temos, essa pauta é uma pauta de gente grande. Nós temos que pensar Campinas. Campinas do lado econômico, mas também do lado humano e também do lado do meio ambiente. Então eu acho que existe aí um ponto onde nós podemos fazer a apresentação, tudo dentro da legalidade, para que nós possamos ter, com esse parecer, aí sim a tranquilidade, só que essa emenda, se acaso acontecer, teria que ser do Executivo, não pode ser do Legislativo, para não contaminar o processo. Então eu peço para que o Executivo fique atento e nós fazermos para não contaminar, porque nós podemos cair na ilegalidade pelo fato de ser um projeto que trata-se de urbanismo. Iniciativa do Executivo. Mesmo as emendas para evitar uma contaminação, para não haver a contestação. Schneider, fica compromisso aqui nosso, junto, já que o secretário adjunto, Dr. Cláudio, para a gente já preparar isso logo após o CONGEAPA dar o seu aval na extraordinária, a gente envia para que possa ser apensado aí a iniciativa do Executivo inicial. Perfeito. Eu agradeço, inclusive, a boa vontade do secretário de estar aqui, de esclarecer e nos ajudar nesse caminhar, porque Campinas precisa disso, precisa de pessoas que arregassem as mangas e trabalhem para o bem
comum. E o bem comum é o bem da nossa cidade. Eu agradeço a doutora Karina pela explanação. E existe mais alguma manifestação de alguém? Alguma pergunta? Eu acho que, bom, eu sou interessado. Não, precisa registrar. Fala o seu nome, por favor. Bom dia, meu nome é Ivan Castrese. Obrigado aí pela presença dos vereadores, dos representantes de vereadores. Acho que enquanto eu tenho mais de um terreno lá que depois que veio essa lei eles simplesmente não fazem mais sentido, sabe? E então assim, acho que é um projeto que faz total lógica com a realidade da região. E então, se puder ficar o apelo para que todos compartilhem aí no sentido de favorecer a votação disso. E, se eu não me engano, já teve uma primeira tentativa de aprovação, acho que não teve quórum. Então, assim, fica o apelo também para que todos os vereadores, representantes, provoquem a todos os demais para que participem, né? E a gente possa, depois de todo mundo trabalhar, ter uma votação célere aí para que a região tenha também o lado econômico favorável, né? Mas acho que basicamente é isso, só complementando o que foi apresentado pelo Verde, né, sobre os projetos, é exatamente isso. Ou você tem uma área harmônica ou você enche de terra aquilo ali, o que me parece muito menos interessante em termos de ambiental, né? Então, assim, uma movimentação para você criar um caixão perdido, porque você não pode ter um pavimento complementar que tem total sintonia com os terrenos da região. Então, acho que também não vou me estender, mas é isso aí. Agradecer a todos e passo para alguém. Alguém vai falar? Mais alguém quer manifestar-se? Vereador? Olha, deixa eu aproveitar, Renata Franco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, parabenizar, né, essa iniciativa, porque realmente, né, até o que o Ivan comentou, é de extrema importância, acho que tanto para a área urbana como para a área rural, né, a gente sabe que não causa impacto, pelo contrário, acaba até minimizando alguns impactos ambientais. Então, a importância desse projeto, que realmente, né, com celeridade, ele seja aprovado, para a gente realmente proteger, né, a APA, as questões ambientais, então, de extrema importância. Eu agradeço e quero, inclusive, esclarecer ao senhor que eu tenho muita fé e acredito que Deus faz tudo certo na hora certa. Se nós tivéssemos naquela oportunidade votado, não teríamos condições de fazer essa alteração que hoje é sugerida pelo CMDU. Então, vamos confiar que aqui tem pessoas sérias que querem o bem de Campinas. E não tenha dúvida que nós, estando todas as barreiras, com parecer, com tudo, existe uma boa vontade do Executivo. O secretário do Verde está aqui representando o prefeito, e nós faremos sim as alterações necessárias, porque nós queremos isso. Uma Campinas pujante, mas respeitadora do meio ambiente e respeitadora do ser humano. Pode contar conosco. E será votado de maneira séria, não tenha dúvida disso. Tendo o parecer, chegando na casa, nós pedimos para que o nosso Executivo faça a emenda. Apesar que pode ser entre a primeira e a segunda, não há problema nenhum. Mas o nosso líder de governo fará, sim, a convocação e nós votaremos, sim. E vamos ajudar a aprovar essa lei que é importantíssima para Campinas. Eu agradeço tendo toda... vou dar o tempo para as considerações finais do nosso irmão aqui. Apenas agradecer a participação, a presença de todos, presidente vereador Jorge Schneider, e dizer que o Paulo já tinha conversado comigo, me explicado em relação a essa proposta. Eu disse a ele à época que não estava convencido, de fato não estava, agora estou, né? Penso que o COGEAPA vai estudar com bastante esmero essa proposta na área rural, até porque, como há necessidade de terraplenagem, então há necessidade também de estudos e apontamentos em relação a isso, né? Compensações possíveis, enfim. Acho que a gente deve ter esse cuidado, né, com as nossas APAs. Eu moro na região do Campo Grande, não posso deixar de registrar essa questão, vereador Jorge Schneider e os demais, que a APA do Campo Grande carece, secretário, de ações, e eu sei que a Secretaria do Verde tem atuado com muita firmeza nessa questão, a administração, e precisa, né, porque nós estamos pensando aqui de equilíbrio, né, entre a atividade econômica, a moradia, mas também a preservação das nossas nascentes, que é o futuro das gerações. Não podemos pensar somente na questão econômica. Nós precisamos pensar que Campinas, e eu estou representando esta casa no PCJ, Campinas precisa ter muito cuidado com a água. Então, é por isso este carinho, este respeito que nós devemos ter com essa questão ambiental. Obrigado. Antes de passar para o secretário, o Eduardo Santoro.
Vereador, bom dia a todos. Estou representando aqui o vereador Cirilo, que pediu para participar dessa reunião e que teve vários amigos que solicitaram a ele para acompanhar esse processo, que ele também se manifesta favorável. E eu gostaria de fazer um encaminhamento ao vereador, não sei se é possível, que o projeto já pudesse ser votado na legalidade enquanto aguarda o parecer do CONGEAPA. É possível? Eu gostaria que uma das ferramentas que nós temos para agilizar até o parecer do CONGEAPA é não votar a primeira. É uma das ferramentas que nós temos. Mas isso aí quem vai pautar é o presidente, né? Eu vou recomendar a ele para que haja essa aceleração para que não... tá bom, já que votou, então nós vamos instruir ele perfeitamente para que nós possamos aí sim instar o executivo para que faça, se for o caso, a emenda e nós resolvamos de uma vez só, para não ficar com penduricalhos, porque é um assunto que nós temos que olhar com lupa. E esse assunto nós vamos resolver dessa maneira assim, para que haja o respeito ao meio ambiente e também à população de Campinas. Mas eu agradeço. Secretário? Bom, também entro na linha dos agradecimentos, primeiro ao Schneider e a todos os demais vereadores presentes aqui, né? Fundamentalmente ao Cecílio e ao Gaspar, mas todos que participam das comissões em que essa matéria com certeza irá tramitar. Também falando aí da presença do João Verde, da Karina, Santoro, enfim, o senhor também que se manifestou. E dizer que essa conversa de hoje aqui, pela maturidade dela, ela é uma conversa histórica. Porque ela é uma conversa que permite não ter radicalismo. Então, ela é uma conversa alinhada com o moderno conceito de desenvolvimento sustentável. Porque você permite as atividades econômicas, como na demanda do rural do CMDU, quanto na questão que nasceu com os arquitetos, mas lógico que beneficia toda a sociedade, como você permite a preservação do meio ambiente na mesma equação. Aliás, você repara uma legislação que ela estava sendo ampliando o impacto ambiental e não reduzindo. Então isso ficou muito bem demonstrado, realmente fazer o registro aqui da qualidade da apresentação do João Verde, que se faltava alguma dúvida, né, até o vereador Cecílio falou, eu acho que ela não existe mais. Então a gente caminha aí para um consenso, e todo consenso facilita a tramitação da matéria. E tranquilizar o vereador Cecílio que hoje, às 7 horas da manhã, eu estava ao vivo na Rádio Massa para falar sobre a questão da APA do Campo Grande. O que aconteceu ali? Uma explosão de parcelamentos ilegais. Eu tenho alertado aonde eu posso para a gente não chamar de irregulares, porque irregulares pressupõem possibilidade de regularização. Estamos falando de parcelamentos ilegais que competem com aquele empresário do setor de construção que quer fazer tudo certo, que demora anos e anos para aprovar na prefeitura. E aí você tem lá lote sendo vendido praticamente por você dar um carro, porque tudo vem de fruto da ilegalidade, até poderes paralelos aí em ação, mancomunado com proprietários de áreas que eram rurais, de APA, menos de 20 mil metros quadrados, se alguém te oferecer um terreno em área rural, ainda de área de proteção ambiental, não é possível legalizar isso, não caiam nessa conversa, não vai ter escritura, não tem condição de legalizar. Recentemente, e eu estou falando aqui em primeira mão, houve uma decisão judicial para a APA de Campinas, de um parcelamento ilegal que foi feito e que terá que ser, inclusive, demolido. Uma ação demolitória, que terminou numa primeira decisão judicial inédita. Então é importante que a sociedade, porque lá se avançou numa destruição, paralelamente à epidemia, à pandemia do Covid-19, tem uma explosão lá. Postaram naquele cenário que o poder público saiu de campo, a sociedade foi para dentro de casa e a gente ficou acuado. E o pessoal fez, de caso pensado, murou as áreas rurais e simulou um condomínio que não é condomínio. E o poder público não teve condições de fazer, além dos embargos e multa, que foram 24 milhões de multas ambientais e urbanísticas, todos os embargos, identificação dos 10 proprietários, falta identificar um, mesmo com todas as medidas, e agora a primeira ação civil pública, cobrando as pessoas que foram identificadas pela DIG, os 9 responsáveis por esses parcelamentos ilegais estão identificados, inclusive 2 ou 3 corretores, acho que são 3 corretores que nós denunciamos ao Cresce. Então todas as medidas, vereador, foram tomadas. É que tem ali um cenário que participa questões de crime organizado e um cenário em que apostaram em peitar o poder público e apostaram em continuar como se nada tivesse acontecendo. Só que para esses que apostaram na impunidade, não vão colher impunidade. O prefeito Dário Saad mandou
para a Câmara, e vocês aprovaram, o Conselho Gestor da APA do Campo Grande, que a Karina é titular, é membro do Conselho, que sabe que nós estamos em funcionamento há bastante tempo. Todo esse ano vem trabalhando o Conselho, com os empreendedores sérios, com os ambientalistas, com os técnicos, Prefeitura de Hortolândia, e todos sentados à mesa virtual, que eu chamo mesa virtual, e recentemente todos os conselheiros foram a campo fazer um tour lá, fazer uma vistoria de campo, e nós percorremos todas essas áreas, cada um desses 11, abre aspas, condomínio. Então a gente aproveita aqui a audiência sua, Schneider, para a audiência da sessão, para a gente dizer para as pessoas que se informe, 156 da Prefeitura está à disposição para esclarecimento. Se você comprou um terreno nessa situação, pare de pagar. Não construa, porque quanto mais você construir, mais vai ser a sua perda. Então a gente tem os nomes, eu posso deixar aqui com o presidente da sessão, com o vereador, para a gente alertar a sociedade, que também é o papel do Poder Executivo e dos vereadores, sobre o que aconteceu lá. É um conjunto de crimes e não haverá impunidade. Já está a ação civil pública inédita da Secretaria Municipal de Justiça para fazer com que se interrompa qualquer progressão nesses empreendimentos e para fazer que haja a recuperação ambiental dentro de toda a possibilidade. Então, a reparação ambiental, inclusive, será cumprida judicialmente e não tem possibilidade de termo de ajustamento de conduta. Você não pode ajustar a conduta de criminoso. Você ajusta a conduta do cidadão de bem que não cumpriu a regra por algum motivo, não percorreu corretamente a burocracia, mas que não teve más intenções. E aí você tem crimes contra a economia popular. Você tem crimes contra o meio ambiente, você tem rios e florestas derrubadas. Florestas que estavam tombadas pelo Condepac. Derrubadas, 2 já. Então ali o que a gente tem é uma ação criminosa que os proprietários das áreas se associaram a criminosos e levaram a prejuízo de muitas pessoas. Mas por isso, gente, se o terreno é barato, o cara propõe lá um terreno abaixo do preço de mercado. Você pode dar o carro, o papagaio, o periquito e você parcela o resto a perder de vista. Praticamente é só você dar o seu carro lá que você já pega um parcela. E eles vão vender os carros e vão fazer o lucro deles, já que é tudo irregular, tudo, ilegal mesmo. Então é disso que se trata, vereador. E a gente está numa ação inédita aqui, difícil, que a gente vai a campo escoltado. Fez lá, escoltado pela Guarda Municipal, agradecer aqui a escolta da escolta da Guarda Municipal de Campinas. A delegacia foi com a gente, o delegado e a polícia foi junto na operação que deu início à investigação criminal. Então é disso que nós estamos falando, a gente precisa separar uma coisa da outra. Então eu quero combinar uma coisa aqui, vereador, nos ajudem a não chamar esses, abre aspas, empreendimentos de irregularidades. Não é possível regularização. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e acho que não existe um vereador aqui que já não recebeu uma comitiva de bons intencionados querendo regularizar aquela situação. E eu sempre disse, vocês cometeram um crime e esta casa não vai ser conivente com o crime que vocês cometeram. Nós não aceitamos nem conversar com aquele tipo de gente. Eu sou um dos vereadores que mais cobrei a ação, inclusive quero aproveitar, secretário. Existe uma situação também na entrada do Parque Novo Mundo de um pessoal que invadiu também de forma criminosa uma área verde. A prefeitura já solicitou a remoção, a reintegração de posse e devido à pandemia que já terminou, não tiraram até hoje. E eu sempre cobro o secretário, o nosso secretário de negócio jurídico, porque é impossível conviver com uma coisa dessa. A pandemia, que foi em 2019, 2020 até 2021, está guardando umas pessoas que estão cometendo um crime ambiental em 2023. Não é possível isso. Eu fui essa semana na prefeitura, cobrei novamente, e o secretário falou que eu sou muito incisivo nas minhas colocações. Sou mesmo. Eu acho que é legal ou é ilegal? É ilegal, então tem que tirar. Nós temos que tirar aquele pessoal de lá, porque está aumentando. A cada dia você vai lá, tem uma parede nova, e nós não podemos de maneira nenhuma. Não vou aceitar jamais a ilegalidade em Campinas. Presidente, só para contribuir aí com a sua fala, brilhante, dizer o seguinte, Schneider, que não se trata aqui de uma população de baixa renda que invadiu uma área por falta de oportunidades, que é uma situação mais sensível. Se trata de casas de médio a alto padrão. Se tratam de piscinas e piscinas. A gente faz o sobrevoo lá com o drone e as construções são apostando na inércia do poder público, apostando que a justiça não vai dar solução para isso, apostando na ilegalidade. Só para ficar bem registrado, não é aquela discussão sobre o social, sobre a questão habitacional, não. Aqui a discussão é outra. É se nós vamos favorecer o mercado imobiliário legal
mercado imobiliário que paga imposto, que leva anos e anos para fazer uma aprovação de um empreendimento de forma legal, ou se eles vão ter que competir com esse tipo de ação do crime organizado no mercado poluído e que faça com que o próprio desenvolvimento da cidade legal de pessoas sérias fique prejudicado. É isso, muito obrigado. Eu quero aproveitar aqui, doutor Cláudio, para que leve ao secretário a minha preocupação, porque eu não quero crer que um dia nós vamos ser penalizados, o executivo, pela inércia. Ah, mas o Poder Judiciário disse que enquanto houvesse a pandemia, mas nós temos que provocar. Terminou a pandemia, nós precisamos tirar, porque um ambiente desse não é passivo nem de uso capião, né, secretário? Uma área pública, ainda mais uma área verde, uma área que é praça. Dentro de uma praça já tem 8 casas, mais casas, gente, não é barraco, não. Não é aquele coitadinho que não tem onde morar, não é aquela casinha com 15 metros, não. É casa com 100 metros. Onde se viu isso? Onde nós vamos chegar? Bom, eu agradeço. Vereador Paulo Gaspar, o senhor quer fazer alguma colocação? Não? Agradeço a presença de todos e solicito então que os andamentos sejam dados e esta casa está sempre à disposição de Campinas e todos aqueles que querem o bem de Campinas. Agradecendo a Deus, pedimos as bênçãos a todos de Campinas e declaro encerrada a presente audiência. Obrigado. Vereador, vamos lá ouvir.